Olá, pessoal. Estamos aqui no Estúdio Sinduscom Paraná, o podcast do Sinduscom, onde a gente traz temas aí ligados à construção civil no Paraná e no Brasil, né? E o tema desse encontro aqui, que é um encontro muito especial, é um tema que dava vários podcasts, porque é o tema da infraestrutura, né? E a infraestrutura, sempre quando a gente fala em infraestrutura, a gente lembra de estrada, saneamento, portos, aeroportos. Basicamente, né, quando a gente fala em competitividade, a infraestrutura está envolvida, né? Segundo aí o Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial em 2023, o Brasil ocupou a 74ª posição, 74, diz, 74, Cardoso, 74 cargos em infraestrutura. País de dimensão continental, um país que tem uma costa de 8.000 quilômetros, um país que tem um agronegócio que é referência mundial, em que a competitividade do agronegócio é imbatível, e nós temos problemas gravíssimos de infraestrutura, e para isso que estamos aqui, porque um dos papéis importantes do Sinduscom é fomentar a construção civil e a construção civil na infraestrutura. Então, para comentar esse tema, para discutir um pouquinho desse tema aqui para a gente está com os nossos convidados aqui. O presidente Carlos Cade, né, comemorando aí os 80 anos do Sinduscom, um ex-presidente aqui, amigo nosso, José Eugênio Gise, que também é conselheiro do Sinduscom, também está sempre na CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, está sempre lá na CNI, estava falando que estava chegando de Brasília. E estou aqui com o Nilton Cardoso, que é vice-presidente de uma área específica, que foi criada no Sinduscom agora, né, na gestão aqui do Carlos, que é o vice-presidente de concessões, saneamento e infraestrutura, né? Então, falar de infraestrutura. Eu vou fazer uma pergunta fácil, né? E eu vou começar essa pergunta fácil fazendo abrindo aqui para quem quiser responder, mas eu vou já dirigir aqui para o Gise, né? Gise e Cardoso, os dois, né? Depois eu passo aqui para o presidente. O presidente já falou muito aqui agora no primeiro podcast, né, presidente? Quais são os principais desafios que vocês têm visto na infraestrutura do Brasil, e especificamente do Paraná, né? Nós estamos no Paraná. O que o Paraná está precisando que vocês veem aí em termos de infraestrutura? Bom, minha saudação a todos, ao presidente Carlos, ao meu amigo Nilton Cardoso e a você, Marcos. Bom, eu vou me valer aqui de uma declaração do presidente Biden, americano, que ele fez isso a questão de uns 2 anos atrás, dizendo que a necessidade de infraestrutura nos Estados Unidos era de $1 trilhão. Uau! Se você comparar, né, a infraestrutura que eles têm lá com a nossa, parece uma coisa absurda. Tá? Mas é que eles não estão comparando com a nossa infraestrutura, eles estão comparando com a infraestrutura da China. Tá? E infraestrutura significa você dar condições de competitividade para um país, para a produtividade de um país. Então, você tem, por exemplo, se você for pegar os investimentos do Brasil, que são muito parcos, né, se você considerar em termos de relação ao PIB, tá? Você vai ver que nos últimos anos nós não temos passado de 2% de aplicação em relação ao PIB em infraestrutura. Tá? Nós deveríamos estar em 4% durante 2 décadas, 4% ao ano do PIB, para você manter essa infraestrutura e modernizá-la. Tá? Nós estamos muito distantes disso. Né? Então, o Paraná, voltando um pouquinho nessa questão da importância da infraestrutura, tá? A maior parte a taxa de investimento do país não é o setor público que faz, Sim. Não é infraestrutura, é o setor privado. Só que o setor privado depende desses investimentos em infraestrutura. Para você abrir uma nova planta, uma nova fábrica, uma nova linha de produção, ou mesmo na questão do agro, né? Você precisa de estradas, você precisa de água, você precisa de saneamento, você precisa de energia, você precisa de telecomunicações, você precisa de habitação para poder viabilizar novos investimentos. Então, nós também temos uma carência de investimento privado por falta de investimento em infraestrutura.
Se nós tivéssemos melhores condições de atender isso, você viabilizaria um número muito maior de investimento privado, né? Nós aqui no Paraná ainda temos uma condição muito favorável, tá? Em termos de aplicação nos dias atuais em infraestrutura, né? A gente tem visto, né, pelo Paraná inteiro aí, obras rodoviárias, mesmo na questão do porto foram feitas muitas melhorias e existe um trabalho no estudo em relação à nossa ferrovia, tá? Mas, por exemplo, para você melhorar, vamos falar agora em termos de gargalos, né? Não adianta você querer fazer uma nova via para descer para Paranaguá, embora a operadora atual diz que mesmo na via existente ela é capaz de duplicar, porque você não tem condições do porto, não absorve. Não tem logística no porto para absorver isso que vai ser levado para lá, né? Mas há um investimento do Estado hoje, que é a questão do Moegão, né, que vai, sim, não sei se é do Estado, mas é um projeto que está acontecendo lá, facilitado pelo Estado, que vai proporcionar uma melhoria nisso. Mas, mesmo assim, tem muita coisa para ser feita em Paranaguá para viabilizar melhor essa logística e ter uma capacidade maior de recepção via ferroviária, que seria o melhor dos transportes, em termos econômicos, em termos efetivos de custo para quem está produzindo. O Giz está, como todo mundo sabe, está acostumado a ver aqueles caminhões, aquelas filas de caminhões para Paranaguá. É um absurdo, né? Quer dizer, a perda, né, logística nesse transporte, que você ganha competitividade no campo e tem dificuldade de chegar no porto, é grande. Cardoso, você trabalha muito com saneamento, a sua empresa trabalha muito com saneamento, e você conhece bem esse cenário aí. O que você destaca no saneamento, tanto no Paraná quanto no Brasil, de carências, né, questões críticas? A gente sabe que há alguns estados que têm um saneamento mais avançado, por exemplo, cobertura de água, por exemplo, já bastante elevada, mas o saneamento não, né? Outros realmente uma situação muito crítica. Então, tanto a questão de saneamento quanto de grandes obras que você está destacando aqui, que você vê no Paraná acontecendo agora. O Marco Legal é uma referência que está sinalizando, né, para os investidores, para as companhias de saneamento, etc., o horizonte que se quer chegar, 2033, universalização dos sistemas de saneamento no Brasil. Certo. Isso só é possível com investimento. A conta do investimento, né, feita de 2020 a 2033, daria alguma coisa como 65 bilhões de investimento por ano. Por ano. Isso, nós estamos muito longe disso, né? Eu acho que os principais pontos de atenção aí são 5 que já foram identificados pelas agências que trabalham nessa área aí de planejamento e tal, o Instituto Trata Brasil e etc. Nós temos um problema, que nós temos 49 agências reguladoras de água e esgoto no Brasil. O Marco Legal pressupõe que isso vai ter uma agência reguladora centralizada. Então, vai precisar haver essa conversa, vai precisar haver esse entendimento para que o sistema como um todo tenha um horizonte padrão, né? Nós temos a cadeia de suprimentos, já foi identificado pelo BNDES, que para esse nível de investimento não vai ter condições de dar a resposta que se necessita. Como é que a gente sai desse imbróglio, né, para facilitar as coisas para quem vai investir? Você teria que trabalhar com inovação, com novas tecnologias, e aí você corre o risco do tomador do serviço, do concessionário privado, fazer o investimento numa tecnologia de inovação e correr o risco regulatório, porque a agência não aceita aquele padrão que ele determinou para conseguir aquele objetivo. Sim. Os projetos na área de saneamento ainda não estão voltados para a inovação. Então, nós estamos fazendo muito do mesmo, né? Em todos os casos. Para esse nível de demanda que a gente tem, nós temos 100 milhões de pessoas sem esgoto e 33 milhões de pessoas sem água potável. E isso, teoricamente, para resolver em 13 anos, de 20 a 33. Não é uma tarefa muito
muito fácil nem muito simples. Bom, acho que um pouco do nosso trabalho aqui, o trabalho de vocês como presidentes, diretores da entidade, é justamente estar conseguindo aproximar, né, a sociedade civil, né, dos governos, né, para que a gente consiga atingir essa meta. Eu acho que o que você falou é bacana, né? Saneamento, na verdade, infraestrutura, Giz, é vida. Tá? A gente fala assim, economia, mas é vida. Estou falando de vida. Um dólar investido em saneamento significa economia de $4 na saúde pública. E já que você falou do 1 para 4, vamos só lembrar da produtividade que o Giz estava falando, do trabalhador brasileiro para o trabalhador americano, que também está 1 para 4. Né? Quer dizer, a gente tem uma produtividade realmente baixa e um dos fatores é a infraestrutura. Carlos, eu fiquei assustado, 65 bilhões. O que eu vejo é o seguinte, o Giz fez um comentário aqui sobre o porto. Sim. Nós temos condições, o porto bem estruturado, e que o Paraná está numa situação boa, realmente, comparando com o resto do país. Que quando você muda a tua comparação, como o próprio Giz fez, o americano olhou para a China, o Paraná olhando para o Brasil, nós estamos bem. Agora, quando nós olhamos para outro estado ou para outro país, nós não estamos. Tem um fato aí que ocorreu recentemente, que nós temos condições de ampliar o nosso porto via Pontal. E ali estava saindo uma estrada que permitiria, já estava toda aprovada, uma estrada ali que duplicaria a condição hoje existente. E por um problema de uma ação judicial do Ministério Público, parou todo o processo de licitação e voltou a estaca zero. Então, nós temos um problema sério aqui de legislação. Eu digo no Brasil, o próprio ponte aí que o Cardoso, a empresa do Cardoso participa em consórcio. Qual ponte? Só deixa... Guaratuba. De Guaratuba, sofreu um pouco de atraso nas diversas ações que teve. São 3 pontos, né? O ambiental, o judicial e o burocrático. Né? Isso para todas as áreas, acho. Para todas as áreas. E aí, então, ocorre lá também, ocorreu aqui, em tudo que você tenta fazer. Se na hora que sair do projeto a ferrovia, para descer uma nova ferrovia aqui, vai ser uma história cruzar essa Serra do Mar, nesses 3 pontos Cardoso. Mas eu queria falar que nós estamos parados só. Uhum. Então, como é a ação do Sinduscon, isso aí eu vou provocar o Giz, porque nós participamos do movimento Pró-Paraná, Cardoso também, em que ali a gente leva também esses assuntos. O Giz e o Cardoso podiam falar melhor sobre a participação do Sinduscon lá, o que é discutido, e alguns resultados que já têm saído. A bola está com você, Giz. Então, para a gente é uma honra poder participar do movimento Pró-Paraná. É algo que foi fundado pelo Dr. Francisco da Cunha Pereira, que foi um dos idealizadores disso ainda. E hoje, sob a presidência do Marcos Domakoski, tem feito um trabalho muito importante para o Estado do Paraná. Ele trazendo a sociedade civil participando de forma colaborativa para a resolução dos grandes problemas, principalmente de infraestrutura do Estado. Não é só isso, o Movimento Pró-Paraná, mas é essa área que nos atinge mais, né, Cardoso, que a gente tem participado mais, o Carlos também, é a questão de infraestrutura. Então, ela tem envolvimento com a 3ª pista do aeroporto Afonso Pena, foi muito trabalho deles ali para conseguir, em relação à ponte de Guaratuba, né, em relação ao Porto de Paranaguá, o derrocamento das pedras lá, teve uma participação muito efetiva, inclusive com a colaboração técnica mesmo, de laudos técnicos. Aí entra também um pouco o Instituto de Engenharia do Paraná, né, em colaboração com o Movimento Pró-Paraná. Então é um movimento muito importante para o Estado.
Tá? A gente tem que, né, Carlos, elogiar muito o trabalho do Marcos. E o Sinduscom está participando ativamente. Então, para nós não ficarmos, como nós já falamos no passado, reclamando. Reclamar é fácil, porque né? se for para reclamar, o problema é chorar é fácil. Chorar é fácil. Então, foi isso. Um ponto, né, Giz, que a gente tem acompanhado lá no Movimento para Paraná, que é muito interessante de ouvir, tem pessoas lá muito preparadas tecnicamente, né, a questão da energia, que hoje não é um problema de demanda, hoje nós temos um problema de tarifa, né? O pessoal coloca lá muito bem, né? Eu tive a oportunidade uma vez lá no Instituto de Engenharia de participar do lançamento do livro do nosso ex-professor Nelson Pinto, né? Estava o nosso também ex-professor Francisco Gomide, e eles estavam discutindo o seguinte: olha, energia renovável não é só eólica e fotovoltaica, a hidráulica também, né? E se parou de fazer usina no Brasil há muito tempo. Hoje até as pequenas centrais hidrelétricas especiais gás têm dificuldade, né? Já tem um movimento no Sinduscom de Minas Gerais, já tem um movimento aqui no Movimento Pro Paraná, eu acho que o Sinduscom Paraná deveria apoiar também, para voltar à discussão de energias, de energia hidráulica, de se produzir usinas, né, hidroelétricas. Por quê? Porque o fotovoltaico e o eólico, eles têm sazonalidade. Um é com o vento, o outro é com o sol, né? Então, durante um determinado período do dia, o que roda o Brasil é a energia hidráulica. Né? Ou as famigeradas termoelétricas, né? que ninguém quer. Né? Então, eu acho que, nesse ponto, o Movimento Pro Paraná tem esse apelo, essa discussão, né, que vai na frente dos fatos. Com relação ao porto, não sei se você estava naquela discussão, Giz, que o pessoal estava conversando, que o principal problema do porto não é a moega lá, o embarque e tal, não sei o quê. É passar por dentro da cidade com a carga. Cortar a cidade. Aquilo ali não tem como resolver. Não tem como. Está conurbado aquilo ali. Então, só resta a alternativa de um outro porto, de uma outra localização e etc. E um detalhe que às vezes passa desapercebido, né? O Brasil, no modal de transportes, ele concentrou muito no rodoviário, né? Demasiadamente, né? Sim. E numa das reuniões também, para mim foi uma surpresa, eu não me lembro quem foi que colocou, mas falou o seguinte: vai faltar motorista. Já estamos sinalizando que não vai ter motorista para toda a produção que vai ser gerada no campo e tem que chegar nos portos. Vai faltar motorista. Ou vai aumentar o preço, quer dizer, o que não é bom de qualquer jeito. Me permite também só... levantando outro tema aqui, né? A participação do nosso Sinduscom no processo de regulamentação, na aprovação da nova lei de licitação, da qual o Giz também participou ativamente, porque o Giz ele faz parte da Comissão de Infraestrutura da CNI, não é isso? Sim. A lei. Então, essa nova lei de licitação, nós estamos num embate agora, um embate muito, muito importante, o Giz pode falar aí, e essa modalidade do pregão. Seria legal explicar o que é isso, por que é importante essa nova lei de licitação e qual é o impacto na população, o que significa na prática. Isso. Então, a nova lei, eu diria que talvez o melhor aspecto dela, o mais positivo, que para a sociedade entende isso, né, e é bom, e ela vê e sente isso também, é a questão de obras paralisadas. Tá? Então, tem muita obra paralisada no Brasil? Tem muitas obras paralisadas no Brasil. E muitas delas por causa do processo licitatório que não observou corretamente ou não tinha a condição, o regulamento necessário para impedir que empresas aventureiras ou despreparadas tecnicamente ou apavoradas economicamente de participar de processos licitatórios e depois não ter condições de concluir a obra. Tá? Por outro lado, também houve uma valorização maior da questão do projeto, que muitos dos problemas que a gente tem no Brasil são de maus projetos.
Muitas vezes se entende o papel, o projeto como um papel necessário para fazer uma burocracia para conseguir um recurso, tá? E não é assim, né? Você tem que dar o devido valor da engenharia, da arquitetura aos projetos, né? Então isso também está dentro desse novo regulamento da Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. O que o Carlos se referiu, né, que realmente é um ponto que ficou, embora o setor tenha brigado bastante para que assim não fosse, é a utilização de pregão, não está com esse nome lá dentro, até porque lá diz que é proibido o pregão para obra de serviço de engenharia, mas é a mesma coisa a questão de lances abertos, né? Em outros termos, é pregão, né? Então, isso ele deixa sem limites assim para uma empresa que está ali no emocional, né? Ele não preparou uma proposta, né, final, que seria a melhor proposta dele, fechou, pôs no envelope e colocou lá, essa é a minha proposta. Quer dizer, aquela história do menor preço para melhor preço, né? Aquela discussão. Isso. Então, empresas que estão ali dentro participando desse pregão, dentro do certame, vão muitas vezes, não posso perder essa obra, tenho que ganhar essa obra, e vão levando o preço até um ponto que é inadmissível, né? Então, isso é uma nova questão que a gente colocou de novo no Congresso. E digo isso valendo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é importante também falar, né, Carlos, que a nossa situação do Sinduscom Paraná, a nossa atuação do Sinduscom Paraná não se restringe aqui no Estado. O Sinduscom, e hoje sob a presidência muito bem presidido pelo Carlos Cade, tem uma atuação muito importante aqui dentro do Estado. Mas o Sinduscom, na presidência dele, tem uma atuação fora do Estado do Paraná também, que é em Brasília, porque é lá que as coisas acontecem. Então, você tem o Congresso, eu mesmo, Carlos, estava nessa semana lá, participando da reunião do Conselho de Infraestrutura na CNI, mas também fui ao Congresso para tratar da reforma tributária. Estamos aqui que vai impactar todo mundo, né? Vai impactar todo mundo. Não é só o construtor que vai ser impactado, né? Não, todo mundo. No final das contas, o construtor constrói para alguém, né? Então, repassa esse imposto, vai ter que repassar esse imposto para frente. Então, vai custar mais para o Estado fazer investimento em infraestrutura, assim como vai custar mais para o mutuário, para o comprador da sua casa própria, né? Consumidor de água. Consumidor de água também, todos. Para o consumidor de água, exatamente. Então, nós estamos discutindo, ainda não está definido também, né, Giz, mas está em discussão e a participação, como o Giz disse. Mas para falar de obra paralisada, acho que todos nós aqui já trabalhamos com obras com financiamento internacional, existem alguns mecanismos nos contratos que são do BID, do BIRD, né, da CAF, etc., que previnem, de uma certa forma, a paralisação da obra. Com base em quê? Com base em mecanismos de resolução de disputas. Eu acho que isso falta nos contratos. Arbitragem? Não só arbitragem. Você tem um sistema que se chama DRB, Dispute Resolution Board, onde você tem assistentes técnicos, peritos pré-nomeados das duas partes, do contratante e do contratado. Quase uma arbitragem técnica. Leva um problema e se resolve o problema sem recorrer à justiça, à arbitragem, no âmbito do contrato. Para evitar que chegue numa disputa judicial, numa disputa arbitral, ou seja lá o que for. Né? Isso já existem mecanismos utilizados há muito tempo no mundo inteiro. Os contratos FDIC são usados há muito tempo. E no Brasil falta isso, falta essa condição da gente poder sentar na mesa com alguém, um terceiro de boa-fé isento, que diz, olha, isso aqui você tem razão, aquilo ali o contratante tem razão e tal. Aí uma boa proposta, né, até para levar, né, como discussão, né, trazer essa boa experiência dela, porque assim, uma obra paralisada não tem coisa pior. É ruim para todo mundo, porque não existe nada mais multiplicador do que a infraestrutura. E não é só obra parada, porque obra parada, eu acho que apesar da quantidade ser enorme, tem uma quantidade eu não consigo determinar, de obras que não estão andando como deveriam. Por quê? Porque existe uma restrição por parte do contratante ou por parte do contratado. Na nossa empresa, nós temos um contrato que já dura 10 anos. Era para a Copa.
E não tem o escopo definido ainda. Então... Nós vamos ter muito trabalho, né, presidente? Temos muito trabalho. Eu queria só lembrar, né, já comentei outras vezes, viu, Gize Cardoso, que o trabalho da diretoria é um trabalho 100% voluntário. O Gize já está há muito tempo nesse campo aí, né? O Carlos também. Cardoso veio juntar o time. Então, é um trabalho intenso, voluntário, e realmente porque é dedicado, né? Dedicado à sociedade, à melhoria do ambiente da construção. A gente está chegando aqui já aos nossos momentos finais. Eu queria fazer uma pergunta, né, assim, para vocês que estão nessa lida muito ali como contratados, né? Por que trava tanto, né, a infraestrutura do Brasil, né? Tem as questões de dinheiro, não tem dinheiro para tudo, né? Mas você tem as soluções de PPP, de concessão, né? Tem uma solução. É o ambiente regulatório, insegurança jurídica? É a taxa de juro? Porque você falou de 65 bilhões, mas quanto que nós pagamos de juro para financiar a dívida? Então, assim, sem ser muito extenso, que essa resposta dá uma tese, né? Geze, para você, o que são questões assim que pegam muito aí para a gente não deslanchar a infraestrutura do Brasil? Cardoso, a mesma pergunta. Eu acho que você listou todas, Marcos. Né? Algumas você destaca? A insegurança jurídica. Forte. É fortíssima. Vou destacar essa só e deixar para o Cardoso. Destaca essa, então, por favor. Segurança jurídica. Então, você hoje, em muitos casos, você não tem nem certeza do que é do passado. Né? Então, você está correndo riscos de você ter uma cobrança tributária por conta de alguma coisa que antes essa regra valia. E que estava resolvido. Estava resolvido. Né? Então, isso é uma coisa. Mas você também tem a questão da administração e gestão dos contratos. Você tem o contrato assinado, tá? Tudo dentro muito bem formatado juridicamente, e chega na hora da gestão do contrato, o administrador muitas vezes não é bem assim, você leu errado, né? Não é desse jeito, e acha uma outra forma de interpretação daquilo. Né? Isso causa uma sensação jurídica muito grande, tá? Uma sensação de insegurança jurídica. E o que acontece com isso, Marcos? Muitas boas empresas se afastaram desse tipo de obra. Vai para outra. Não, eu vou fazer outra coisa que eu tenho um gerenciamento maior sobre todo o processo, né? E não ficar dependendo de interpretações que valem a do dia. Tá? E geralmente não, sempre é contra quem foi contratado e quer fazer aquele bom serviço. Acho que eu destacaria isso. Legal, ou seja, a insegurança jurídica não é alguma coisa teórica, é bem objetiva e prática. Cardoso, o que você destaca aqui como entrave principal? Eu vou falar do meio ambiente. Meio ambiente. Nós temos as obras emblemáticas no Brasil aí, né, que ficaram paralisadas ou parcialmente executadas por muito tempo, a Serra do Azeite, ali na chegada em São Paulo, por causa de um passarinho, por causa de uma tartaruga, por causa de um evento qualquer que foi destacado. Quantas vidas se perderam naquela estrada ali em acidentes, né, porque ficou 20 anos sem poder concluir a obra. Outro exemplo, o estacionamento do atual aeroporto de Congonhas, sim, que foi terceirizado há acho que mais de 30 anos atrás, ficou acho que mais de 10 anos parado por conta de condições ambientais numa região de São Paulo que você sem pode comentários, fazer tudo, né? Menos que tem que preservar alguma coisa ali que já não tenha sido, já não seja exótica, né? Sim. Ficou também, né? Então, eu acho que, aliando a insegurança jurídica, também vem quem vai investir, por exemplo, a 20 Partners, né, que tem a prerrogativa de investimento no porto ali de Pontal do Paraná, né, vai ter que conviver com essa insegurança e com essa exigência exacerbada, às vezes, na área ambiental, para poder desenvolver um projeto que vai beneficiar a população inteira. Né? Eu acho que
o que está faltando é compatibilizar. Tá bom, vai ter um efeito no meio ambiente. Qualquer ação do homem vai ter efeito no meio ambiente. Viver tem um O efeito. que tem que ver é a compensação disso, né? Ou como mitigar esse eventual dano que possa ser produzido através de outros mecanismos. Eu sempre achei que a área bem ocupada é melhor que a área não ocupada. Maravilha. Carlos, temos aí 2 representantes muito qualificados, né? Você aí na presidência, a infraestrutura é um tema pesado aqui para a gente, né? Eu acho que também poderia citar, é um tema um pouco difícil, em função do extremismo hoje que se tomou aqui no Brasil por causa da política, e não é só no Brasil, mas no mundo, né? Está muito radical as opiniões, mas eu vejo o papel do judiciário extrapolando um pouco essa situação, porque através de problema de legislação resolve, aprova, Estado, município, aí está tudo certo, se mobiliza. Aí a justiça entra ali defendendo algum ponto que pegou, mas já atendeu tudo, está tudo preenchido. Isso daí são meses de dinheiro público parado, a sociedade não se beneficiando daquela obra. Então, eu acho que nós temos como estrangulamento também esse aumento de intervenção do poder judiciário em alguns assuntos já resolvidos, já há um retrocesso. O que o Giso falou também é muito importante, porque quando a gente fala em segurança jurídica, o Giso falou da gestão do contrato, da insegurança jurídica. Eu já presenciei, sou testemunho, vivi obra de um órgão. Aí o fiscal, todas as obras aceitam este material. A do fiscal não aceita. Ué, mas por que não? Na obra minha, sim. As outras não são. Parece um pouco de arbítrio, né? Assim. Então fica muito pessoal, subjetivo, de interpretação. Então, essa insegurança jurídica, eu achei interessante o Giso falar, não é só de concessionária, quando faz assina, é na gestão mesmo do contrato, isso O que eu acho legal, né, desse episódio que a gente está terminando aqui, eu já quero agradecer muito aí a presença e participação de vocês aí, agradecer o trabalho, o Giso também, né, teu período de presidência, aí, sua dedicação, Cardoso, CAD, né, presença aqui. O que a gente faz questão de dizer é que isso não é algo abstrato, né, algo que se refere a empresas. Dia a dia. Tá ali, né? Tá para nós, tá para a população, tá para cada um de nós, né? Isso. E o bacana nessa diretoria, conselho do Sinduscom, é que nós não somos teóricos, nós vivemos problemas. Então, nós temos uma visão bem prática da situação. Para terminar, eu vou até em homenagem aqui ao Giso, né? Ex-presidente mais antigo que você, mais antigo na presidência. Fala o seguinte, Giso. Em todo sentido. Convide aí os empresários a participar do Sinduscom. Vale a pena entrar aqui para o Sinduscom? Vale muito a pena. Eu digo que eu tive um crescimento empresarial, de conhecimento, de gestão, muito por participar do Sinduscom. Mesmo antes, quando não tinha função nenhuma, simplesmente estando participando, assistindo as reuniões, assistindo as palestras, recebendo material. Ele é importantíssimo para você que quer ser um empresário um pouco mais à frente. Porque hoje em dia, aliás, sempre foi assim, né? Você tem que deter informação.
né? Para você tá adequado ao mercado, estar competitivo, você tem que saber o que as coisas estão acontecendo. E saber, algumas das vezes, até um pouco na frente, né? E o Sinduscom proporciona isso, Marcos. Tá? Então, eu acho que você que ainda não é associado, eu posso te garantir que vale a pena. Legal, gente. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio agora sobre infraestrutura do Estúdio Sinduscom Paraná, podcast do Sinduscom Paraná. Até a próxima.